Meus amados, a paz do Senhor Jesus. É com muito prazer que nós estamos aqui para mais um momento missionário, ou seja, um momento de falarmos a respeito de missões. Missões a partir da Bíblia Sagrada, né? Missões a partir de um contexto bíblico. E não tem como falar de missões se não usar a Bíblia, porque a missão de Deus está inserida dentro da Bíblia e a missão de Deus, então, é o que nos faz entender o que é fazer missões. E falando nisso, quando a gente para um pouco para estudar a palavra de Deus, este aqui que é o texto áureo, né, de todo o assunto missionário, que é o livro de Atos, que na verdade poderia falar Atos do Espírito Santo, ou livro de missões, e já no primeiro capítulo e no primeiro versículo do livro de Atos, nós já começamos a ter um vislumbre do que é a obra missionária ou a ordem missionária de Deus para a igreja. Quando o médico Dr. Lucas ele escreve no livro de Atos, ele consegue fazer de uma forma minuciosa uma investigação a respeito da vida de Jesus e da vida dos apóstolos. Ele começa direcionando a carta de Atos dos Apóstolos a um tal irmão chamado Teófilo, né? E ele diz assim no capítulo 1 de Atos, no versículo 1. Escrevi o primeiro livro, olha que coisa interessante, é uma investigação, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E hoje eu quero parar aqui nesse versículo aqui, e depois vamos continuando, né, falando nos vídeos sobre o livro de Atos. Mas hoje vamos começar com o primeiro versículo deste livro tão lindo, tão próprio, tão profundo na área de missiologia. O que é que aqui Lucas estava querendo dizer para este irmão, o amigo Teófilo? Que ele fazendo essa investigação, ele conseguiu detectar as ações de Jesus. E afinal de contas, Jesus ele foi e é o grande missionário. Ele é o missionário por excelência, ele é o missionário modelar. Ele é aí o grande protótipo missionário, não é? Olha onde Lucas vai nos ensinar como devemos fazer missões, olhando simplesmente para o maior missionário. E ele diz assim, que Jesus ele começou, ou seja, com o fim da falha missionária de Israel, Deus simplesmente, ele cria Jesus, ele como homem, né? Jesus nasce como homem, como um protótipo missionário, para iniciar missões na Era da Graça. E Jesus começa muito bem. Foi ele que começou. Você vê que o ministério dele, após ele ser batizado por João, no Jordão, seu primo, ele vai logo para a sinagoga ensinar e dizer que ele havia sido ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os povos, evangelizar as nações. E em várias partes desses quatro evangelhos, esses quatro evangelistas, você vai ver ele mesmo dizendo para que ele veio. Sim, você vai ver ele falando e se expressando por que ele havia chegado na terra, por que ele tinha vindo à terra. No livro de Lucas, no capítulo de número 4, né, no versículo de número 43, após um dia de evangelismo, dele evangelizar, você vai ver ele sendo seguido pela multidão e ele não se cansa. No versículo 43, ele diz assim, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus. Olha que coisa interessante. Também às outras cidades, pois para isso eu fui enviado. Olha só que Jesus ele é bem incisivo e ele é consciente de que ele foi enviado pelo Pai para pregar o evangelho do reino. Ou seja, Jesus sabia que ele era missionário. E sabendo da sua missão, você vai ver ao longo desses quatro evangelhos que toda a ação de Jesus, ela é evangelística e missionária. Tanto na parte didática, como na parte pedagógica. Tanto falando como agindo. Você vai ver Jesus ensinando a respeito do reino para que as pessoas se aproximem de Deus e você vai ver Jesus também ministrando curas, milagres e fazendo a parte pedagógica e a parte didática, as duas juntas, não é? Então nós vamos ver o quê? Que Lucas ele tinha razão. Jesus começou não só a ensinar,
mas ele fez missões. E este é o nosso lema, olhar para Jesus, fazer como Paulo fez, ou aprender como Paulo aprendeu. Aos Coríntios, Paulo diz isso. Paulo diz assim, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, a melhor forma para a gente fazer acontecer missões, não está, o sucesso nosso não está nas metodologias novas, não é? Nas engenhosidades novas na área de missiologia, não está nos nossos pensamentos novos, não nos investimentos, não. A alavanca que motiva e nos faz crescer na obra missionária é fazer como Jesus fez e ensinar até como Jesus ensinou. Então, meu caro amigo, irmão, diretor de missões, pastor, missionário, você crente que ama missões, quer ter êxodo missionário, copie, faça como Jesus fez. E aí no próximo vídeo nós vamos falar aí os nortes que Jesus deu, como ter excelência no nosso chamado missionário e na nossa vocação missionária. Então a palavra de hoje é fazendo missões como Jesus fez. No próximo vídeo nós vamos falar então como Jesus fez, né? Jesus ensinou e Jesus fez. E no próximo vídeo nós vamos mostrar como Jesus fez missões e como ele teve êxito nos 3 anos e meio de ministério missionário, né? Ele teve sucesso na sua vinda missionária à terra e ele subiu com uma grande vitória, porque ele não só ensinou, mas ele fez, e isso serve como legado para nós, a igreja de hoje, fazermos missões. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.